Uma honra a sua presença aqui Bom, no JNC Cast. muito obrigado, Gilberto Wilson. Obrigado, JNC. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está nos assistindo, né? E é uma honra, um orgulho. Realmente fiquei muito lisonjeado. É a primeira vez que eu faço algo do gênero, então é uma experiência nova para mim. E estamos juntos. Vamos ver no que vai dar aí. Estou à disposição de vocês. Com certeza vai ser mais um conteúdo de grande relevância. E você que acompanha a JNC, siga-nos nas redes sociais, compartilha para que esse conteúdo ele possa chegar ainda mais longe. Joel, conta para nós como que começou a sua trajetória, um pouco do Joel, quem é o Joel? Caramba, o Joel, 61 anos de idade, então, se eu começar do princípio, a gente vai ficar aqui uma semana, né? Mas brincadeiras à parte, o Joel deu sorte de iniciar no ramo automotivo e veio de uma família, como a maioria, bastante trabalhadora, é, bem, com muitas carências. E com 15 anos eu fui à luta buscar uma colocação no mercado, né? Depois de já ter trabalhado como muitos em pequenos comércios. E aí distribuí currículo, na época não tinha as redes sociais, né? O Wilson Gilberto como é hoje, para você conseguir uma colocação. Esparramei aqueles currículos que um menino de 15 anos havia feito, eu. E na zona sul de São Paulo, onde é um conglomerado de grandes companhias. Caterpillar estava lá, Mali, Vapsa e grandes companhias. E aí a Vapsa me chamou para uma entrevista, né? E aí, com 15 anos de idade, eu fui nas dinâmicas de grupo para uma colocação lá, office boy interno, com 15 anos, né? E aí, 100 candidatos, foi para 50, foi para 25, e uma tia minha, secretária, a única formada com faculdade na família, bem colocada, secretária de uma multinacional também, acompanhando e vibrando o sobrinho dela com 15 anos procurando um emprego, né? E aí ela perguntava, e aí, como é que foi, Joel? Como é que você está indo? Ah, tia, tô lá, estão me chamando, eu tô indo. Quantos estão agora? Falei, agora são 20. E aí ficaram 10. Depois ficaram 5. E aí? Ah, tia, não me chamaram mais. E aí ela falou assim, não chamaram mais? Dá mais 2 dias e se não te chamarem, você fala comigo que eu vou dar um jeito, né? Por enquanto é importante você achar alguma coisa perto aqui da Zona Sul, aonde você mora. Eu falei, legal. E aí, o que que aconteceu? Não me chamaram mais, eu avisei ela, ela simplesmente pegou o telefone, ligou para um amigo que tinha, um diretor de uma indústria, da Arno, né? E aí eu voltei, ela falou, deu um papelzinho e falou, olha, vai lá na VAPSA, entrega no departamento de RH, procura a Manuelita, que você vai ser ouvido lá e fala que foi o seu Marsiglia que te chamou. Aí um menino de 15 anos chega lá com um papelzinho na mão, porteiro me recebeu, eu falei, olha, eu queria ir no departamento de RH. O que você quer lá? Ah, eu preciso entregar um bilhete para dona Manuelita. Ah, dona Manuelita, segue aqui, ó. Aí sentei lá, procurei a Manuelita, ela apareceu, eu falei, olha, pediram para eu procurar esse Marsiglia aqui, né? Marsiglia, mas me deu uma atenção, disse que procurou lá, fiquei lá uma meia hora, ela voltou, eu falei, olha, eu não achei esse Marsiglia, né? E aí eu voltei para casa e minha tia, e aí? E aí? Eu não acharam esse tal de Marsiga. Como não? Amanhã você vai voltar lá. E eu voltei com um papelzinho de novo. Engenheiro Pascoal Marcondes Marsiglia. Era o diretor da indústria da Vapsa. E aí eu não preciso dizer que segunda-feira eu estava trabalhando. Um boy interno, 15 anos de idade, estava lá, né? E foi realmente o primeiro grande aprendizado, né? O poder da influência e de bons conhecimentos, né? Então foi através dele, ele era diretor da parte industrial, né? E foram quase 20 anos trabalhando juntos, né? Ele lá na diretoria, eu inicialmente lá no departamento de office boys, boys internos, e o boy interno comprava mods para secretária e cigarro para gerente, né? Só fazia isso e entregava a correspondência interna, né? E aí, uma das primeiras experiências, eu fui lá no toalete lá, tô lavando a mão, olho dentro do saco de lixo lá, um monte de vai e vem. Vai e vem era um envelope que você botava correspondência de um departamento para outro. Numa empresa muito grande, você imagina o volume de correspondência. Na época era cheque, contratos, documentos importantíssimos de um departamento para outro. E eu olho dentro do lixo e vejo aquele monte de envelope. Nós éramos em 8
boys internos, né? Eu peguei aquilo, eu peguei o meu tanto, né? Que era uma montanha. E eu era sempre pequenininho, pequenininho, raquítico, né? Aí eu peguei que estava no lixo também, fui lá no meu chefe, seu Rodrigues, olha o que eu achei lá no banheiro. Português, pelo amor de Deus, ai meu Deus do céu, esses meninos são complicados. Não conta para ninguém, Joel, e vai entregar esse envelope. Você falou, o que, seu Rodrigo? Você está maluco? Como é que eu vou entregar? Eu tenho os meus. Vai entregar isso daí. E aí eu fui e entreguei. E aí é que você começa a analisar também o profissional, a dedicação, né? As secretárias me adoravam, menino bacaninha, sempre arrumadinho, né? Bonitinho. E aí me tratavam com o maior carinho. Os gerentes castigavam um pouco, né? Ficavam um pouco enciumados, né? Por que esse moleque está toda hora aqui com a minha secretária, uma mais linda que a outra? Aí dava uns puxão de orelha, e o legal foi isso, né? Eu crescendo dentro da empresa e, num determinado momento, fazendo reunião junto com eles. Então, você imagina o Experiência. poder da área comercial dentro de uma empresa, né? Aí eu fiquei, depois disso, eu fui para a área, fui tirar Xerox, então era um departamento de Xerox, eu ficava tirando Xerox para os funcionários. Depois eu fui cuidar do estoque de brinde no departamento de promoção e propaganda. Foi aí que a vida profissional do Joel realmente foi se materializando. Eu digo, Gilberto e Wilson e demais, que eu tive muita sorte, né? Uma das sortes, porque quando você fala hoje em sucesso, eu entendo, naquele momento eu entendia da seguinte forma, porque eu tinha necessidades, né? E então eu tinha que ter sucesso em alguma coisa. E eu, naquele momento, pensei, pô, sucesso significa você ter motivação, você precisa ter alguma coisa que te faça sair do lugar. Eu precisava sair de onde eu estava, eu precisava estar empregado, crescer financeiramente para trazer conforto para minha família. Então, o primeiro movimento de um sucesso é você se mexer, ter uma necessidade, é ter um incentivo, alguma coisa que te empurre para algo. Segundo, você fazer um planejamento. Se eu quero sair daqui, o que que eu preciso fazer? O que que eu tenho de disponível? Quais são as minhas condições para fazer? Então, você tem que ter uma estratégia. Segundo, botar em prática, em terceiro, né? Botar em prática a sua estratégia. Você tem que fazer com que aquilo, tudo que você planejou, se materialize. Você tem que se dedicar, você tem que investir seu tempo, você tem que suar, né? Tem que ir atrás do que você desenhou, né? E eu finalizava naquela época, né, eu tinha a seguinte visão, você tem que ter regras. Então, como eu vim de uma família onde a religiosidade é muito forte, a gente tinha todo um regrado dentro de casa, regras eu entendi desde pequeno que é uma coisa estratégica para todo mundo, né? E que você não se mantém ou não chega num sucesso realmente eficaz, duradouro, se você não tem regras, às vezes criadas por você ou pela própria sociedade ou à sua volta, né? Mas você tem que ter regras, né? Ética, está tudo isso associado. E aí eu fui criando um trabalho paralelo ao que eu sempre tive. Então eu comprava máquinas de escrever com 16 anos, máquina com 15 anos, máquina de escrever slots naquele jornal Primeira Mão, né? E eu limpava ela à noite e no dia seguinte vendia para os meus colegas, né? E aquela situação toda. E aí eu fui capitalizando, né? E aí montei um negocinho, vendia planos de expansão da Telesp na ocasião, juntava umas açõezinhas que vinha junto do plano, né, da Telefônica. E aí, então, quando a gente fala em sorte, eu tive sorte inicialmente profissional entrando na Vapsa. Isso é fato. Mas com o tempo, eu comecei a entender o que que é sorte. Sorte é uma palavra muito estranha, né? A gente usa ela no dia a dia, mas é difícil uma tradução. O que que é sorte, Gilberto? O que que é sorte, Wilson? É, O que que a gente entende? é uma, eu entendo que a sorte ela é uma coisa muito pessoal, né? É difícil colocar, é isso, né? Não tem um Não tem. significado que você vai num dicionário e tenha. Inclusive, eu descobri com o tempo, uma vez eu questionei, falei, por que a gente fala boa sorte? A gente fala, fala porque você fala bom dia, você fala boa noite, você fala boa tarde. Por isso que você fala boa sorte. Sim. Ou boa sorte para você, viu, Gilberto? Ô, Joel, boa sorte lá no podcast. Pô, mas por que boa sorte? Eu posso falar só sorte, se sorte é sorte. Não, porque existe a má sorte. Se Né? você pegar o significado da palavra sorte, ela significa o seguinte: sorte, ela é uma ação, ela é uma energia que ela altera involuntariamente e fora a sua vontade, né, um momento, um instante, uma situação. Então, ela pode ser para bem ou para mal. Ela pode ser
a positiva ou a negativa. Por isso que a gente fala assim, boa sorte. Ou, ó, eu tive uma má sorte. Porque ela pode ser tanto para o bem como para o Sim. mal. Então, eu preciso recorrigir o que eu disse agora. Eu tive a boa sorte de ter entrado na Boa Vaps. sorte. E aí, depois ter ido para o departamento de propaganda e marketing, cuidar do estoque de brinde num primeiro momento, depois eu fui para a rua, né? Eu fui emancipado para poder ir para a rua, porque o gerente do departamento de propaganda falou, não, eu quero o Joel na rua, não tira o Joel daqui. Pô, mas ele tem 17 anos, ele não pode ir para a rua. Não, chama a mãe dele aqui, chamou, emancipou o Joel, foi emancipado. Aí eu fui para a rua com catálogos, com carro, placas e visitando autoelétrico, posto de gasolina, delegacia. Poxa, o que eu visitava delegacia, transportadora, onde tinha um veículo, né? Eu estava lá divulgando os produtos, convidando os aplicadores para fazer cursos na VAPS. E já era uma empresa realmente grande na ocasião, né? Era uma empresa concorrente direto da Bosch e praticamente só tinham essas duas. Depois vinham algumas outras, mas eram essas duas, não tinha uma terceira, né? Atendendo as montadoras, atendendo a reposição em alto nível, né? Certo. Então, eu fui para essa parte de campo, fazer publicidade, propaganda, e vivia dentro do departamento de marketing da Vapsa, né? Onde eles faziam muitas veiculações em jornais, em revistas, em rádio, né? Muita veiculação em rádio, e nós lançamos a buzina Paquerinha. Então, foi naquela ocasião, na década de 80, que a Vapsa lançou a Paquerinha no mercado. Na Certo. verdade, a gente lançou a Paquera. Foi um furo na água, para você ver que as grandes empresas também erram, né? Nós lançamos a Paquera e deu um problema técnico, e a gente abortou ela e nasceu a Paquerinha, né? Porque já tinha todo um trabalho. Paquerinha é Verdade. uma buzina caracol, virou uma de percussão, não sei se vocês sabem a diferença de buzina de Não. caracol para percussão, mas buzina é um instrumento musical, né? Qualquer hora a Ah, gente fala sobre isso, realmente a sonoridade dela, a construção dela é uma coisa bem interessante mesmo, né? E aí a gente colocou a buzina Paquerinha no mercado e o gerente de vendas também chegou e falou assim, Joel, eu quero você aqui no meu departamento. Falei, pô, mas eu tô bem lá com o seu Pivato, na área de publicidade e propaganda. Ele falou, não, eu quero você aqui. Falei, então, mas eu acho que o seu Pivato não vai me liberar. Mas se eu falar com ele, você vem? Falei, claro. E aí ele foi lá e o seu Pivato falou, não, eu não quero abrir mão do Joel. Aí o Pivato, o seu Fernando me chamou de novo e falou, Joãozinho, eu acho que vou ter um conflito com o meu melhor amigo aqui dentro e eu queria saber se vai valer a pena, se você vai vir mesmo, né? Eu falei, seu Fernando, o sonho de todo mundo é trabalhar na área comercial. Quem dentro de uma empresa não quer trabalhar numa área comercial? Eu quero. Pô, então deixa comigo. Eu sei que eles ficaram isso, os dois, depois muito amigos, disseram, pô, João, a gente ficou 20 e poucos dias sem se falar por sua causa, né? E eu fui para a área comercial, Gilberto. Eu fui responsável pelo interior de São Paulo, né? Correndo aí, foi ali que eu conheci as baterias Krau. O alemão estava entrando, que hoje é representante, o nosso braço direito e esquerdo lá na DNI, né? O Certo. alemão também, eu lembro dele lá já visitando as baterias Krau. E aí a O, que era a minha responsabilidade, era o interior. Então ia desde São João da Boa Vista, corria, ficava a semana toda visitando clientes, e Sadielco na época, fazia alguns na capital também, ali em São Paulo, né? E aí fui me desenvolvendo na parte comercial da VAPS. Aí fui responsável por Paraná, por outros estados também, e eu fui tendo muita bagagem, muita experiência no setor automotivo. E o mais interessante, Huberto, para deixar você colocar o que você estava pretendendo aí, o que me ajudou demais foi o contato que eu tive com os profissionais da VAPSA na ocasião. A VAPSA, atualmente, nesse momento, ainda, por mais que a VAPSA já tenha saiu do mercado, pois foi encapada pela Bosch, né? Mas o mercado ainda fala que ela foi um celeiro de grandes profissionais. É ali que trabalhou o Luiz Carlos Fruê, trabalhou o Roberto Katizinski, trabalhou o Valdemar não, mas muitos outros, o Ricardo Cochelli. Nossa, quantos grandes profissionais que estão no mercado aí. Hoje tem grandes profissionais na Dana, na SEG, na própria Bosch, tem muitos profissionais que saíram da Vapsa, né? Então, ali também eu tive um aprendizado e a oportunidade de estar com excelências no que se refere às questões comerciais. Joel, você compartilhando com a gente um pouco da sua história de vida, da sua experiência, o Wilson, o Joel deixou muito algo interessante, né? Os pilares, a questão do trabalho,
planejamento estratégico e estar em movimento. Estar em movimento. Estar em movimento. Se a gente parar para analisar essa questão, isso aí faz toda a diferença. Sim. Porque às vezes a pessoa ela tem um bom planejamento, mas ao mesmo tempo, se ela não estiver em movimento, as coisas não acontecem. Até no momento antes de iniciar o podcast, o Joel ele pontuou, o que move uma empresa é vendas. As Isso. vendas, ela move, a empresa ela depende de vendas, depende do comercial, né? Agora, Joel, lá nos 15, com seus 15 anos, você iniciando ali a jornada, né, na parte na Vapsa e tal, você já mensurava o Joel de hoje? A- a- Boa pergunta. Não, não. Eu acho que com um jovem com 15 anos, ele não tem muita noção. Eu era moleque mesmo, tá? Amigos que estavam comigo na ocasião, um Walter Camilo, que foi gerente, inclusive da HL, né? Um dos maiores participantes do mercado de relés. Depois ele foi para a Positron, um dos maiores fabricantes de alarmes do Brasil. O gerente Walter Camilo. Trabalhou comigo, moleque, com 15 anos também. Então a gente não tem muita noção com uma idade dessa, sabe, Gilberto? Na época, nós, pelas necessidades que tínhamos, nós éramos mais carentes e mais arrojados, por isso que eu acho que na década de 70 e 80 nasceu grandes empreendedores, né? Foi realmente um marco histórico mundial, né? A gente era moleque, com 15 anos você não almeja muitas coisas, você traz algumas responsabilidades, porque com 15 anos eu tive meu irmão, nasceu o meu irmãozinho, um raspa do tacho, né? E eu lembro que eu, com 14, na verdade ele veio quando eu tinha 14 anos. Eu trocava ele, dava banho nele, porque meus pais tinham que trabalhar, e eu ficava sozinho com o meu irmãozinho e mais duas irmãs, né? E eu, o filho mais velho. Então eu tinha que dar banho nele, trocá-lo, pôr a fraldinha nele, passar um talquinho até deixar ele cheirosinho, e enrolá-lo, levá-lo até a minha vizinha para que ela cuidasse, e aí eu ia para a academia de judô, eu sempre gostei disso, e aí eu ia para lá e então você vê que um jovem, mesmo ele tendo algumas responsabilidades que a vida o impõe, mas é um jovem, né? E tanto que quando eu comentei com você que tinham 8 boys internos ali e os caras jogavam os vai e vem no lixo, pô. Imagina ser uma empresa gigantesca, dentro de uma Volkswagen, por exemplo, e um moleque jogando envelopes e coisas para esse interno no lixo, pô. Então, moleque é sempre moleque, né? Mas eu lembro que quando tocava lá a campainha, a gerente chamando o boy interno para levar uma correspondência no departamento outro, ou para comprar um lanche para ela, algumas coisas assim. Eu era o primeiro que levantava e saía correndo, né? Aparecia o número 1 lá no quadro, e era um quadro com vários números, você sabia qual foi o que acendeu e tocou a campainha, você puxava a cordinha para deletar a chamada e ia atender, né? Porra, aquela fila de 8 tocava, não precisava nem ser minha vez, eu já levantava, né, e já ia correndo lá. Então, é curioso, parece-me que algumas pessoas já nascem com um certo, cara, um certo destino, né? Pode-se dizer assim. E eu uso muito a palavra sorte, sabe, Gilberto? Eu sou uma pessoa sortuda. Eu acredito que alguma coisa rege isso daqui, tá? E Com eu, por certeza. ter trabalhado durante muitos anos com um egípcio, a cultura deles e vizinhos, ela é muito forte, né? Então, eles têm algumas crenças, eles têm alguma cultura milenar, então eu fui muito influenciado pela cultura deles, né? E o que que acontece? Eu acho que eu vim com um certo propósito, né? Todo mundo vem para esse local aqui com um certo propósito. O meu era para eu estar onde eu estou, né? E é curioso porque a gente vai falar mais sobre outras situações nesse podcast, né? E a gente vai concluir isso na minha jornada. Então, por mais que você queira alterar às vezes o seu fluxo, o seu destino, eu não sei, eu não consegui entender nos meus 61 anos como que isso aqui funciona. Mas alguma coisa rege, porque é curioso, eu não acredito que alguns tenham feito alguns testes na sua vida de situações como essa, de testar mesmo. Poxa, será que isso é? Eu vou tentar forçar a barra aqui. E você vê que alguma coisa continua te jogando para uma situação. E a gente está muito correlacionado, né? Então, hoje, eu estava falando agora há pouco de empresas que a gente idolatra, empresas irmãs, irmãos que estão em outras empresas, como a gente está correlacionado, né? Então, isso é muito forte. Então, não, eu não imaginei que fosse, mas eu fui dando sorte, eu fui sendo lapidado, né? Então, eu dei essa sorte de entrar na Vapsa, um celeiro de excelentes profissionais, uma organização, uma empresa muito estruturada, muito séria, com bons treinamentos, sabe? E eu fui sendo lapidado. É óbvio que colegas também
estavam sendo lapidados e abandonaram, não teve lapidação nenhuma. O diamante quebrou e o cara foi para outros lugares, não sei nem onde esses estão, mas muitos realmente se transformaram. Então, eu acho que além que a gente diz, né, que o vício do cachimbo que entorta a boca, né? Isso é fato, mas eu digo o seguinte, uns entorta mais e outros entorta menos. Que molda, o ambiente molda a pessoa. E realmente a Vapsa me moldou. Né? Eu fui treinado, quando eu fui para vendas, por uma pessoa que ela trabalhava até as 2 horas da tarde, corria na padaria, comia uma coxinha, tomava uma Coca-Cola e comprava um maço de cigarro, tirava uma nota do 3 vezes o valor, ia para casa, me levava também, e eu ficava lá na sala dele ouvindo o som, assistindo televisão até as 5 horas da tarde, e aí ele ia com o carro, entregava o carro na empresa, e eu junto, estava sendo treinado, um moleque de 17 anos, o outro tinha 40, quem sou eu para falar alguma coisa, né? E aí, até a hora que eu forcei a barra e, com muita inteligência para não me machucar lá dentro, né? Eu consegui mudar o meu treinador. Aí veio o Nilson Batista Cunha da Costa. Era um outro propagandista, vinco na cueca, que nem diz um amigo meu, cara, vinco na cueca. Saía às 7 horas da manhã, pegava o carrinho sempre limpo, eu se organizava para fazer a visita de campo, se abastecia com material, fazia uma visita impecável, se apresentava para o aplicador, fazia todo o trabalho. Esse foi o meu treinamento. Ali sim eu falei, não, é isso que eu quero ser. Eu não quero ser aquele que 2 horas da tarde, que pega dinheiro da empresa com nota fria e que, porra, sabe? Soma o que aquilo? Não, gostoso é isso daqui, é o relacionamento. Boa, se puder ir até às 7 horas da noite fazendo visita, pô, um moleque de 17 anos? Não, vamos, ô Nilson, vamos trabalhar mais. Vamos lá no outro japonês, ou tem uma outra loja ali. Isso é legal, né? Então, por mais que o meio te molde, você tem já uma coisa sua, Sim. né? Então, é curioso, Gilberto, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que eu não tinha, não. Sim. Aí depois veio um amadurecimento. Quando eu entrei na área comercial, eu falei, puxa, isso aqui é um mundo, isso aqui é um mundo mágico. Você se encontrou no começo. Aí eu falei, não, isso aqui é o que eu gosto, né? Eu gosto disso aqui. É o meu mundo. E aí eu fiz o meu trabalho. E realmente eu investi muito, 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 porque esse gerente, Ferdinando Sabatino, um dia nos chamou e disse, pessoal, eu vou subir na diretoria agora, lá falar com o seu Fritz, e eu queria ouvir de vocês antes o que vocês querem. Vocês querem ser muitos e trabalhar pouco, e consequentemente ganhar pouco, ou vocês querem ser poucos, trabalhar muito e ganhar muito? Um olhou para o outro, não, peraí, nós queremos ser poucos. E vocês vão ter que trabalhar, combinado? Então, às vezes, 2 horas da manhã, estava indo de uma cidade para outra. Saía lá de Araçatuba, descia para Prudente, chegava lá no Aruá, lá, às vezes nem vaga para se hospedar tinha. Então, porque você queria trabalhar, porque o trabalho, curioso, a dona Kelly, proprietária da DNI, né, nossa matriarca lá, ela fala uma coisa muito sábia, né? Quando você faz o que você gosta, cara, não tem o que dar errado, né? E você produz muito mais, né? E eu gostava. A área comercial, eu me senti realmente em casa. Se achou. Me achei. Tem o ditado, né? O homem tem 2 dias importantes na vida: o dia que nasce e o dia que descobre o porquê nasceu. Porque nasceu. E aí na venda foi essa descoberta. Eu descobri por que eu nasci quando eu entrei na DNI, que eu vou chegar lá daqui a pouco, tá? Certo. Mas uma experiência um pouco anterior eu tive com a minha mãe, né? Que ela, por ser muito religiosa, achar que o mundo é muito injusto, muita gente passando fome e outros com muitas coisas, por que o filho dela tinha que era eu no caso, comprar antena parabólica lá, que era um luxo danado, se ela tinha, né? E aí, pô, eu queria ter, eu estava com uma condição financeira boa, eu falei, não, quero uma antena parabólica, né? Aí eu olhei para ela e falei, mãe, tá fácil. Você pensa, sabe que essa antena que nós estamos colocando aqui, quantas pessoas estão comendo em cima dessa instalação? Tiveram que fabricar a antena, alguém vendeu essa antena, o instalador está vindo instalar. Olha só, ela parou e a minha mãe mudou daquele dia em diante. Então, se nós pensarmos, Gilberto Wilson, a nossa responsabilidade social, ela é muito grande. Só que a gente demora um pouco para perceber isso, mas todos nós temos uma responsabilidade social muito grande, até para devolver para a sociedade o que a sociedade nos deu. Porque um menino de 15 anos, com muita necessidade, pô, ter tido oportunidades, né? Cara, ele tem que devolver para a sociedade alguma coisa, mesmo que inconsciente. Aí chega uma hora que você vai amadurecendo, e tem gente que amadurece mais rápido, né? E a gente percebeu que não, a gente tem que fazer alguma coisa em prol dos outros também, né? Tem que arrastar pessoas
como arrastaram a gente. Muita gente nos ajudou, né, Gilberto? Exato. O Joel fez um comentário, né? A questão os 15 anos ali, que ele ainda não mensurava. Mas se a gente parar para analisar, em um momento ele falou que aos 17 anos, a hora que ele viu a parte comercial, ele falou, puxa, é algo que eu quero para mim. Então, parar para pensar, todos esses anos, a sua trajetória, hoje a gente vê, infelizmente, jovens, né, que pessoa 30, 40 anos aí, e a pessoa tá 6 meses num lugar, 3 meses no outro, e às vezes passa uma vida e a pessoa não se encontra. E você lá atrás, com 17 anos, quando você viu a parte comercial, você teve a sensibilidade de entender que aquilo que você gosta de fazer e fica aí mais um ensinamento. Ele poderia ficar acomodado com as primeiras instruções, né? Falou, não, quero um cara que realmente eu venha extrair conhecimento até chegar a pessoa, né, que levava a sério, pegava 7 horas da manhã para visitar e não tinha hora para voltar. Então, mesmo na juventude, entendendo a importância do trabalho com honestidade. Exatamente. E vê-lo frutificar, né? Porque a gente viu a Vapsa crescer, ganhar espaço, competir com uma empresa como a Robert Bosch na ocasião, concorrente direto. Então isso era orgulho, sabe? Não deixava de ser uma competição. E todo mundo gosta de competir a todo momento. Quando a gente fala competição, não significa ser agressivo, ser... Não, é uma competição mesmo. Igual você entra para jogar um bilhar, jogar um futebol. Pô, não quer dizer que vocês são inimigos, né? É uma competição. E a gente realmente produzia muito, sabe? Eram profissionais de altíssimo nível. Citei alguns agora há pouco aí, Luiz Carlos Furuê, Roberto Kaczynski, Adirson Zanetti. São pessoas com capacidade extrema de negócios, né? São pessoas muito preparadas, né? Então foi muito legal, foi muito bom isso daí. E depois a Bosch encampou, né? Aí, em um determinado momento, a Bosch encampou. Tive a oportunidade de ir trabalhar na Bosch há alguns anos, com o seu Valdemar Kogo, que teve aqui também, né, Gilberto? Uma Exato. pessoa fantástica, aprendi demais com ele. Muito conhecimento. E aí ajudei ele a colocar a Super 4 no mercado, né? Nós fomos vender a Super 4 junto com ele, velas, filtros, palheta, produtos que a Bosch tinha um pouquinho de dificuldade na ocasião, né? Estava tentando abrir um espaço no mercado. E aí eu fui com o seu Valdemar, chegou uma hora que eu falei, não quero mais isso, agora eu quero ir para uma outra empresa. Gilberto, achei naquele momento que sabia muito, que eu estava muito preparado, 35 anos. E eu me determinei, com 35 eu precisava procurar outros ares, né? Passar por um outro patamar. Lembrando que eu saí da Vapsa como chefe de vendas. Na verdade, eu saí como chefe regional de vendas. E isso eu saí da Vapsa para a Bosch. Inclusive, foi um problema quando a Bosch nos recebeu, porque tinha pessoas de alto nível, né? E a gente complicado, porque lá já tinha um chefe também, então deu uma embolada lá, mas eu fiquei com esse cargo ainda dentro da Bosch como chefe regional de vendas, responsável por uma região. Então eu falei, não, eu quero algo diferente, está na hora de procurar, e eu desisti. Falei, não, agora eu não quero mais isso daqui. Dei uma sondada no mercado, uma farejada, achei 4 boas oportunidades e fui lá, ó, pessoal, dispensa eu aí, estou há 20 e poucos anos aqui com vocês, né, como chefe regional de vendas. E aí demoraram 4 meses para liberar o Joel. Enrolaram, 4 meses se passaram. Obviamente que a maioria das boas oportunidades eu perdi. Nada mudou para mim. Eu falei, olha, eu vou encontrar uma nova e eu quero realmente novos ares. Uma boa formação acadêmica, porque eu sou formado em administração de empresas. Formação administração de empresas com especialização em marketing, né? E eu tinha a experiência toda e eu resolvi ir para uma outra empresa. E aí eu cheguei, fui me despedir do mercado e aí foi a minha segunda boa sorte. Eu tive a oportunidade de trabalhar 6 meses numa distribuidora, na Real Comércio. Fui despedido do mercado, passei em alguns amigos, seu Cláudio falou, não, Gelzinho do céu, é aqui que você vem. Não, seu Cláudio, o senhor tá maluco. Eu não sou um homem de fábrica, eu sou um homem de fábrica, não de distribuição. Eu quero ir novamente para uma indústria. Não, você precisa me ajudar, vem para cá, vem ver sua mesa, vem ver sua mesa. Tá boa essa aqui para você? Eu, não, seu Cláudio, você não está entendendo. Não, você vem para cá. Eu falei, seu Cláudio, há 5 anos eu não pego férias. Eu preciso, e realmente eu fiquei 5 anos sem férias. Falei, eu preciso descansar. Vai descansar, eu vou te... achei que ele ia esquecer, né, Gilberto? Certo. O danadinho esperou. Já voltou, né, Joel? Vem aqui. Falei, seu Cláudio, tira sua cabeça.
Aí eu, vem aqui tomar um café comigo, vai, vem comer um pãozinho aqui. Ele disse, todo de manhã, um cafezinho da manhã com pãozinho, e eu sinto o sabor desse café e desse pãozinho até hoje, Roberto. Como é curioso como a gente guarda memórias. Eu tenho muitos comigo, é curioso, né? E aí eu lembro, até o cantinho ficava com aquele cheiro de pão, né? Aí eu fui lá tomar esse café com ele e ele falou, Joel, tô falando sério, vem pra cá, a minha empresa precisa de você. Eu falei, caramba, forte, né? Voltei para casa, falei, seu Cláudio, me dá mais um dia. Aí eu fui em casa e falei, Vera, seu Cláudio tá me atormentando, ele quer que eu vou trabalhar para ele lá, diz que precisa de mim. Falei, tá bom. E aí a Vera falou, tio, você tem alguma outra coisa realmente interessante? Será que não vai ser bom? Você vai ganhar 6 meses? Ah, porque eu tinha dito isso para ele, tá? Que se eu ficasse, seria 6 meses cravado. E disse isso para minha esposa. Ah, ela comentou, vai, 6 meses, passa rápido, nesse meio tempo. Aí eu peguei e comecei uma jornada com o seu Cláudio lá na Real. Um atacado bem interessante, com uma estrutura muito diferente de muitos atacados que eu conheço até hoje, né? E aí começou um novo entendimento, eu ganhei uma nova experiência. A experiência profunda da gestão de uma distribuidora, né? Certo. Trabalhei com ele esses 6 meses, nos 180 dias, não teve o 181, né? Fui na mesa dele e falei, ô, seu Cláudio, me desculpe, você tá louco, né? Depois ele me confidenciou que ligou para vários amigos perguntando o que teria que fazer para que o Joel ficasse. Aí ouviu ele contando que a maioria disse, ó, se o Joel disse que não vai ficar, ele não fica mais. Certo. Infelizmente, ele vai embora. E realmente eu fui, né? Aí, só que aí aconteceu mais uma situação na minha vida que realmente foi um divisor de águas. Eu, nesse momento, já estava bem financeiramente, né? Reconheço que isso é fato. E eu, durante a minha gestão na VAPS, eu conheci uma pessoa, uma das mais importantes na vida. Não só do Joel, mas de muita gente, né? E tomando sorvete lá no stand da Vapsa. E aí eu olhei um velhinho tomando sorvete, eu era responsável por vendas e pelo marketing, então pô, no salão do automóvel eu botei sorvete da Offner, né, uma marca boa, fazendo propaganda, né? E aí eu vi um velhinho toda hora lá pedindo sorvete, o garçom aí todo dia tava lá, né? 5, 6 vezes seguida. Aí eu fui lá, encostei nele, stand vazio, eu sempre gostei de fazer amizades. E aí eu conheci uma pessoa fantástica. Ô, passa lá na minha loja, eu tenho uma lojinha lá na Praça Princesa Isabel. Foi ali que eu conheci um amigão. E aí depois disso, eu fiz algumas visitas nessa autopeça. Ele falou, "Ó, vai vender buzinas Paquerinha, né? Vai vender buzinas Paquerinha lá pro meu filho, ele tem uma distribuidora, ele fabrica fios e cabos, tal. E aí eu fui, agendei, bati numa empresa ali na Zona Norte de São Paulo, imagina eu morando lá na Zona Sul, né? Mesmo trabalhando na Bosch, eu fazia Campinas, mas a minha sede era em São Paulo, na Zona Sul, e eu tinha uma mesa em Campinas, então era uma doideira a minha vida. Mas minha vida era na Zona Sul de São Paulo. Já estava bem, onde condomínios fechados, um lugar muito legal, na beira da represa Guarapiranga ali. Aí eu, na Zona Norte, fui lá, visitei e conheci, e eu já estava trabalhando na Real, que é na Zona Norte também, na freguesia do Ó. Certo. Como era só 6 meses, eu aguentei esse vai e vem em São Paulo. É uma doideira isso daí, né? Uhum. E aí eu, conhecendo esse senhor, conheci o filho dele, esse atacado, que na verdade que era a Dani Condutores. Aí eu comecei a vender buzinas Paquerinha para a Deni, para o Jeff Salfates, que era o comprador na época, né? Ali na Casa Verde. Então eu conheci o Jeff, conheci a Deni, Dani Condutores, ali naquele momento. E aí eu continuei na Real, ainda não tinha dado 180 dias, né, que eu tinha combinado inicialmente. Aí eu cheguei pro... Eu percebi, eu fiz uma feirinha, sabe, Gilberto? Eu Certo. fiz aqui encontro de fabricantes e chamei aplicadores, com cada um com a sua mesinha, o que hoje é muito comum dos distribuidores, né, na atualidade. E aí eu fiz um evento desse e foi aí que eu conheci o Jeff, trabalhando como uma indústria, tá? Apresentando os seus produtos junto com o representante dele que atendia a Real, que era o Nilson, tá conosco até hoje, né? E aí eu falei, caramba, e eu na Real, eu já tinha visto o portfólio da Deni, falei, caramba, é uma linha interessante, Sirenes, inclusive foi Sirene, Gilberto Wilson, que tirou o mercado de buzinas
de quem fabricava na ocasião. Porque a buzina, uma das finalidades, e a principal, era para sistema de alarme. Não existia sirenes. Então a DNI foi a pioneira, ela foi a primeira a trazer sirenes para o Brasil. E ali, então, eu vi e falei, caramba, esse pacote é interessante. E o Jeff procurando, não tinha um gerente, era ele, imagina o dono. Então, um dia ele me ligou, poxa, eu estou precisando de um gerente, você não quer me indicar alguém? Até indiquei uns 2 ou 3, mas não deu resultado. Aí, um determinado dia, deu os 180 dias, eu falei, caramba, preciso arrumar um outro lugar. Aí, eu fiquei pensando na real, falei, quer saber? Eu acho que a DNI está precisando de alguém e acho que é uma empresa interessante. Aí, eu bati na porta lá do Jeff, ô Jeff, preciso falar com você, o que que você precisa? Na verdade, eu era cliente dele até então, né? Me recebeu. Aí eu falei, olha, eu tô pretendendo. Tá precisando de gerente ainda? Ah, tô. Falei, caramba, eu acho que eu tenho um cara para você. Quem que é, Joel? Falei, ah, não, vamos tomar um café aí. E fiquei brincando com ele alguns minutos, né? E ele curioso para saber quem era, né? Pô, mas quem que é? Eu falei, ah, não sei não, acho que você não vai querer, não. Ah, não, deixa pra lá, depois a gente vê, né? Vou pensar em outro. Mas quem que é, Joel? Fala aí. Falei, eu vou falar quem é. Sou eu. Pô, é você, meu? Você viria mesmo? Você tá brincando, né? Falei, não, tô falando sério. Porra, meu. Aí nós conversamos e aí iniciou-se o trabalho de Joel dentro da Dani Condutores, na DNI, né? Isso aí estamos falando há 25 anos atrás. Exatamente. 25 anos atrás. Gilberto, tivemos a felicidade, dia 22 agora, né, ó, de agosto, comemorar 35 anos, que na verdade foi a primeira nota tirada pela Dani Condutores para um cliente em Londrina, Cofil. Roberto. Abraço, Roberto. Joel, quero só, antes da gente continuar aqui, pontuar algo que uma conversa antes de iniciar o podcast, o Joel fez um comentário que o segmento automotivo, injeção elétrica, ele é um setor muito fechado. Sim. E algo que só confirma o que você falou, a sua história, quando você estava comentando a questão da VAPSA, o início de tudo, ela se complementa muito com a passagem aqui do, do Furuê, né? Um abraço, Furuê, do seu Valdemar. Então, assim, só confirma realmente que as histórias elas se cruzam. Então, é algo bem interessante, é um mercado muito Ele fechado. é muito fechado. Gilberto, tem hora que o Joel até pensa que seria excelente uma oxigenação. Ideias de fora, né, novas culturas, novas tecnologias, uma oxigenação mesmo, né? Mas é um mercado muito fechado. Curiosamente, todos que entraram não se mantiveram. Eu até tenho minhas conclusões do porquê não ficaram, curiosamente não ficam, né? É uma família onde os irmãos brigam, se matam, depois voltam a comer na mesma mesa, né? O pai chama todo mundo numa mesa e moraliza todo mundo, e a gente tem assistido isso no nosso dia a dia, é um círculo fechado, né? E é isso, eu acho que vai continuar assim. Como eu disse, eu presenciei o nascimento de muitas empresas no Brasil, TC Chicotes, a Mary Andressa, que esteve aqui também, o Antônio Resch, eu chamo ele de Resch, né? A maioria hoje já chama de Antônio Resch. Poxa, amigo de muitos anos, um abraço a todos aí, né? Está citando bastante nomes, mas eu vi a TC nascer, eu vi outros, a própria Vetor, tipo, eu estava conversando com o Adamo esses dias sobre a Vetor, caramba, eu vi ela nascer mesmo, né? Muito pequena, né? Como deve ter sido a Dani Condutores, eu não tive essa oportunidade, quando eu entrei ela já tinha 10 anos de existência, né? E foi também um divisor de águas para o Joel. Aí o Joel saiu de um mundo e entrou em outro. Um mundo Certo. totalmente diferente. Aí, Gilberto, que eu descobri que eu não sabia nada, tá? Que eu tinha que me reinventar, me reeducar, porque eu tinha muito maus hábitos, né? E que eu tinha que fazer a coisa acontecer, né? E foi um desafio. Analisando, eu senti que era possível eu construir alguma coisa, até porque na real eu já tinha percebido que eu tinha algumas habilidades diferentes e nasceu a parceria, né? O Jeff me acolheu muito bem e é isso. E aí começou realmente uma nova fase. Aí era uma empresa que já tinha uma atuação nacional, representantes que estão conosco até hoje, bons representantes, né? Mas muito a fazer, né? Muito a organizar, né? Porque a gente fala muito de empresa, de empresa, de empresa, outros falam de organização. Do meu ponto de vista, são algo realmente muito diferente.
uma empresa com uma hierarquia, com departamentalizada, eu chamo de organização. É muito difícil você fazer uma organização. Tocar uma empresa é fácil, organizar, fazer uma organização é complicado. E a gente começou o processo, poxa, fui muito bem recebido, muito acolhido e tive respaldo, né? Certo. Então, tive carta branca para ir para a rua e fazer o que precisava ser feito para tocar o projeto, né? De colocar a DNI no mercado. Tive facilidade. E uma coisa muito legal, acho que também a vida ensinou que o relacionamento é tudo, né? E eu fiz muitas amizades, sabe? Sempre respeitando tudo aquilo que a gente disse agora há pouco. Muita gente me ajudou a chegar aonde eu precisei. Quando eu digo isso, preciso colocar a DNI no mercado. Poxa, vamos um exemplo, o Walter Camilo mesmo, amigo que eu citei agora há pouco. Inclusive, estou com muita saudade dele. Um excelente profissional. Ele era um gerente da HL quando eu estava entrando na DNI. Pô. A HL, ela tinha 95% do mercado. O Walter Camilo, tomávamos banho na piscina da minha casa na Ilha Bela, e ele não falávamos de negócio. Claro, porra, o cara era gerente da HL e eu era gerente da DNI. Pô, imagina, eu entrando no mercado de relés e a HL 100% consolidada. 90% do mercado, sei lá, até mais, era dela. Marília participava com uma parte, Costal, mas era HL, onde você andava. Pô, era um amigão meu, né? Eu lembro até de um outro fato bem curioso, uma experiência de vida. O Walter chegou para mim numa dessas encontros lá de família, ele falou assim, Joãozinho, como é que tá você, como é que tá a DNI no mercado? Eu olhei para ele e falei, pô, você me perguntar para mim? Eu que tenho que perguntar para você, porque se eu perguntar no mercado como está a DNI, não vão me contar, eu não vou ter a veracidade das respostas. As respostas não vão me tranquilizar. Eu prefiro ouvir de você. Como que a DNI está, Valtinho? Aí ele travou. Aí, poxa, foi um outro aprendizado ali, que às vezes vale a pena você ter informações de terceiros, né? Do que você tentar buscar as informações que lhe interessam, né? Porque muitas vezes ela vem camuflada, ela vem, sabe, alteradas, e é isso. E aí a gente sempre teve um relacionamento, um círculo de amizade muito forte, né? E é isso que me ajudou muito. Então, muitas portas se abriram para a Deni e para o Joel, fruto dos relacionamentos, né? E muita gente me dava informação, o próprio Afonso da Gauss. Pô, Joelzinho, pô, você é um amigão, porque começamos juntos. Começamos juntos, entendeu? Hoje, pô, quantos eu vou falar aqui? Quero até poupar muitos aí, mas caramba, e aí essa troca ela foi muito positiva na ocasião, né? Então eles davam dicas, ô Joãozinho, você precisa exportar mais. Pô, mas o meu negócio é reposição, Afonso. Cara, precisa se envolver, você vai lá para fora. A Gauss está crescendo com exportação, né? Fala com o Jeff. Aí eu tinha que voltar na Deni, ô Jeff, vamos exportar, cara. Não, mas tô fazendo. Não, mas precisamos fazer diferente, né? Você vai ou eu vou? 5 pau para ir para Alemanha, né? Você vai, ele deve ter pensado $5.000, né? 5.000 doleta, né? Poxa, para gastar 5.000 vou eu, né? E ele foi, e depois pegou gosto e nunca mais parou, né? Hoje a Deni está em quase 30 países, né? Rapaz, que Olha, Com interessante. venda direta, é um trabalho muito bem feito. Hoje, muito mais profissionalizado que ontem, caminhando para um crescimento realmente gigante, né? A Deni realmente ela deu, nos últimos 3 anos, alguns passos que a elevará para patamares tirará ela de um patamar, entendeu? Ela realmente deu uns passos muito bons. Ô, Joel, a gente tem alguns comentários aqui, o pessoal Opa, tá em peso aqui. olha lá, hein? O Thiago Fernando, Opa, né, ele, grande profissional. Joel tem uma rara habilidade. Em, qual? em todos esses anos de experiência, o que você entende que é a sua maior habilidade? Pô, Gilberto, essa pergunta ela é bem complicada, né? Eu acho que nenhuma, né? Esses dias eu fiz um comentário com um amigo, eu falei para ele algo, poxa, são confidências, não sei nem porque eu estou falando aqui, né? Até parece que só estamos nós três, né? Mas isso é eu bom, falei, né? poxa, o homem, eu sou um cara frustrado. Eu falei pro meu amigo, ele falou, por quê, Joel? Eu falei, cara, eu não sei fazer nada. Como assim, Joel? O cara olhou para mim. E eu bebo pouco, tá, Gilberto? Eu falo muito, meu cérebro ele é muito rápido, dá umas viajadas, vai para Marte, volta para Terra. Questiono muito, me auto-questiono, me autoavalio.
E aí eu parei e falei para ele, porra, cara, eu não sei fazer nada. Como assim, João? Eu não sei tocar violão, cara. Eu comprei já 50 violão, já comprei aqueles livrinhos, já testei. Eu já fiz curso de joalheria, Gilberto. Eu sei arrumar relógio. O alemão é testemunha, uma vez até. Eu gosto desses relógios antigos. Eu fiz cursos, eu desmonto relógios, esses relógios. Mas eu não sei, eu não sou um relojoeiro, né? Eu já tentei, cara, eu não tenho computador, um sistema, cara, eu não sei fazer nada. E é fato, eu não sei fazer nada. Eu não sou bom em nada. Aí o cara falou, pô, João, eu falei, então, cara, ele olhou pra mim e falou, como você não sabe fazer nada, João? Eu falei, não, eu não sei como que eu ganho dinheiro, cara, sinceramente. Aí ele falou, ó, você tem a coisa mais importante que alguém pode ter, que é a comunicação. Isso. Você é um bom comunicador. E, Gilberto, como eu estava dizendo agora há pouco, né? É curioso, um amigo chegou para mim, pô, toda hora a gente é chamado. Como eu te disse, essa primeira experiência para mim, podcast é a primeira que eu faço, não é algo fácil, né? A gente dá aquela tremida. Palestras, subir num palco e falar para 120 pessoas, não é algo legal, né? Eu tremo ainda hoje, eu não gosto de fazer, né? Eu sou convidado, faço, mas não é algo que me encanta, né? Então, até para comunicação, às vezes eu me questiono, né? Mas eu não consigo dizer qual que é a minha virtude, qual que é a minha, sinceramente. Eu gosto de vender, sabe? Eu sou um vendedor. Como diz o Wilson, de negociar, né? São coisas que a gente conversando sempre vai aprendendo, são coisas diferentes realmente, né? Eu gosto de vender, eu curto relacionamento, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer o que eu faço, né? E uma coisa interessante que eu comentei inicialmente e que me fez investir mais na DNI ainda, foi quando nós começamos, que o Jeff abria a porta de aço, Gilberto, lá na Casa Verde, Casa Verde. Todo dia de manhã, 7h30, ele chegava, já tinha 2 ou 3 gatos pingados ali na porta, né? Metia a chave, abria a porta de aço, levantava ali, desligava o alarme e começava a ser o trabalho, né? E tu mostra o começo do começo mesmo, né? E o que eu me vibrava, cara, e nunca comentei isso com ninguém, é uma das primeiras vezes que eu torno isso público, né? É quando eu vi uma cara nova ali, sabe, Wilson? Então, quando eu chegava de manhã, e sempre cheguei de manhã mesmo, isso eu aprendi com meu pai. Meu pai nunca faltou no serviço. Eu não lembro quando eu faltei no serviço. Deixei de cumprir alguma obrigação, né? E eu com o Jeff lá, ele abrindo a porta, eu olhava uma cara nova, via mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Curioso como isso te dá uma energia quando você observa, e aí vem aquilo que a gente disse de você saber que você tem um propósito. O meu propósito é construir algo, né? Hoje eu sou um construtor, tá, Gilberto? Eu tenho uma pequena construtora, vamos dizer assim, e você edificar algo. Você pegar um terreno, na verdade você não começa no terreno, você começa numa folha de papel, né? Como a Deni, o Jeff disse que começou ela assim também, uma folha de papel num botequim, né? Entre aspas, né? Uma lanchonete. E aí você pega uma folha de papel, desenha lá uma planta, se já tem um terreno ou vai atrás do terreno e você começa uma operação. Aí você começa ali, de repente você vê o prédio pronto, pintado, edificado. Cara, essa construção, né? Construir algo e você vê pronto, nem que depois você abandone. Eu já abandonei muitas construções. Porque você concluiu, acabou, perdeu a graça, eu não quero mais isso daí, né? Eu não gosto de vender, não gosto de me desfazer, mas eu acho que esse é o processo. É você ver algo se materializar, algo acontecer. E a Deni foi esse propósito, né? A gente já existia, ela estava numa situação, pô, e ela pode vir a ser uma gigante, gigante mesmo, né? Às vezes eu falo, se ela não está melhor, a culpa é da gente mesmo, né? E uma outra coisa muito importante que eu também aprendi num determinado momento da vida, todo mundo tem limite, sabe, Gilberto Certo. e Wilson? Todos têm um limite de capacidade. Elon Musk, bom, a gente fala muito nele, vai para Marte, chegou onde chegou, não foi à toa. Temos muitos outros exemplos, né? Mas todo mundo tem uma capacidade e precisa de consultoria, precisa de complemento para continuar a sua jornada de crescimento, para continuar com a sua expansão, seja ela pessoal, seja ela empresarial, né? E aí eu questiono sempre a hora que vai chegar que o Joel não vai mais ser interessante para a DNI, que vai ter que entrar alguém para poder dar continuidade num projeto que já vai ter fugido da minha alçada. Eu sou um construtor, eu não consigo hoje fazer um prédio de 20 andares. Eu não consigo fazer de 20, 30 andares, né?
Eu não tenho essa capacidade. Vou ter que chamar alguém ou ficar de fora, botar só o dinheiro e ficar assistindo. Mas isso não dá graça. Você quer participar do processo, né? Mas tem hora que você tem que também saber o seu lugar. Ou você fica dentro ou você fica fora. Porque às vezes ficar dentro do processo você atrapalha o processo. O profissional fala, pô, mas sai daí, você está atrapalhando o negócio. Exato. É o exemplo do que estávamos falando agora há pouco, do Afonso da Gauss, que para mim é um dos maiores empresários do Brasil. Sim. Essa junção, né, essa parceria, né? Em toda fala, ele traz uma pessoa, né? E Sim. ver que essa junção te ajudou muito, né? De conhecer, trocar ideia, ter essa união. Eu vejo hoje, em alguns determinado mercado, a pessoa querendo se destacar sozinho, correndo sozinho, né? Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, Wilson. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Eu cheguei onde cheguei, a Deni chegou onde ela chegou, com a ajuda de muita gente. Certo. O Antônio Resch, logo no começo da jornada dele, e eu também estava começando a minha na Deni, nós entrávamos no mesmo carro, íamos. O Resch adora indústria, tá? Ele, pequenas indústrias, ele vibra, dá uma coceira nele. Não, esse é o que eu faço. Não, Mary, Andressa, esse é cliente, é eu que vou lá. Ele curte isso, sabe? Ele realmente é muito. Ele tem uma boa formação, né? E nós íamos visitar indústrias junto. Então, olha as parcerias, né? Trocas e trocas. Então, essas trocas elas que levam você a um outro patamar. Você tem que estar aberto a isso, tem que ser realmente transparente, você tem que ser autêntico, você tem que ser amigo, né? Exato. E é uma das coisas que nos fazem crescer e prevalecer e se manter. É realmente a ética. A gente vê essa questão das empresas grandes, isso é uma coisa que eu tive o prazer de conviver muito no começo, assim. Com 24 anos, eu assumi a gestão de uma empresa de transporte executivo e eu prestava serviço para a Honda, para a parte logística da Honda, só que a gente transportava pessoas. Excelência. E um dia um diretor me falou isso. Ele falou, Wilson, você não é nosso prestador de serviço, você é nosso parceiro. Faz parte. Ele falou, ele falou, se eu puder te dar um conselho, quer crescer na vida, una-se a parceiros. Exatamente. Aquilo entrou em mim que até hoje aí o reconhecimento, né? Eu fiz um agradecimento pessoal para o engenheiro Pascoal Marcondes Marsiglia numa festa que tivemos. Eu já estava como diretor da DNI e ele estava lá e eu fui lá e falei, ô engenheiro Pascoal, o senhor imagina o quanto o senhor transformou minha vida? Aí ele olhou para mim assim, falei, o senhor lembra que foi o senhor que me colocou na VAPS? O senhor sabe o que o senhor fez? O quanto eu lhe devo? Eu não sei o quanto eu te devo. Aí ele deu risada, ficou travado então isso acho que a gente precisa também fazer a todo momento, sabe? Agradecer. E isso eu tenho feito cada vez mais, mas também tenho sido mais crítico com aqueles que realmente ficam atrapalhando o sistema, sabe? Eu acho que o ser humano ele está ficando um pouco abestalhado. Nos últimos anos, os últimos minutos a gente estava falando sobre a vantagem da gente ter nascido numa determinada geração. A gente é muito crítico com a nova geração, com essas gerações que estão chegando. Mas Gilberto e Wilson é a geração deles, eles estão nascendo aqui, é assim, esse é o mundo deles, nós não temos nada mais a ver com esse mundo. Hoje eu tenho orientado todo jovem, estudem IA, inteligência artificial. Poxa, Sr. João, mas 61 anos falando isso para nós, o senhor já entende? Olha, eu estou estudando, estou tentando brincar com isso, para mim é um pouco mais difícil, mas eu aconselho você, entre nesse trem-bala que ele ainda está parado na estação. A hora que ele partir, ninguém mais vai entrar nesse trem. Já era. E é uma coisa muito rápida que está enriquecendo muita gente. E a IA vai tirar emprego de alguém? Não. Vai tirar o emprego aquele cara, aquele seu colega que tem conhecimento de IA, que vai melhorar o seu trabalho e você vai ser um analfabeto, tá? Porque quem não tiver hoje a IA vai ser um analfabeto profissional, né? E acabou. Você vai ficar realmente, o mundo vai se dividir. Então é uma nova geração. Da nossa, Gilberto, que a gente nasceu num mundo de empreendedorismo, rock and roll, era uma outra geração. Você curtia aqueles carros maiores. Eu com 15, 16 anos já tinha um carro, um Dorjão lá com as portas seladas, soldada, botava o que cabia no tanque, até querosene, nossa, para o carro andar, uma comédia. Foi uma outra era, nós vivemos num outro momento, né? E o mundo realmente mudou e é isso, cara. Então eu tenho sido um pouco mais crítico, estou tentando me corrigir. Hoje, com a internet, hoje ninguém faz uma leitura profunda, ninguém mais lê,
faz uma leitura de um bom livro. Hoje as leituras são muito rápidas, então você sabe tudo, mas ao mesmo tempo você não sabe nada. Muita Você informação, hoje, pouco conhecimento. muita informação, em excesso, né? Muita carga de trabalho, pouca produtividade. Hoje as pessoas estão trabalhando muito, 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 muito e produzindo pouco, pouco, pouco. Tem hora que nós teremos que parar, reanalisar todo o nosso processo diário de trabalho e falar, caramba, eu não estou produzindo mais. As empresas hoje é reunião, reunião, reunião. Cara do céu, chega de reunião. Bota o foco, bota o seu objetivo e vamos focar nisso. Hoje as empresas vivem de negócios. É. Então eu acompanho algumas empresas que não valorizam só a parte comercial. Hoje a parte de TI super valorizada, o cara investe em logística e a comercial nada. Aí vem um gerente choraminga para mim. Josinho, não está dando certo, cara, tô triste, não estou produzindo, o patrão lá, pô, tá. Então eu falo, pô, caramba, como pode a empresa não valorizar a parte comercial? Eu tive muita sorte de ter bons representantes. O Jeff é um bom contratador. Então, quando eu entrei, já tinham bons profissionais de vendas, tá? Alguns precisando de uma melhoria, de um trabalho próximo, junto, visitando junto, vendendo junto com a fábrica, tendo o endosso de tudo que ele fala durante as suas visitas da fábrica, então o nome da fábrica presente. E aí eu constituí mais representantes e a gente reforçou a equipe, né? Não tem pessoa hoje que mereça melhor respeito que um representante comercial, que é o que